Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo o seu público. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Aliás, boa noite e parabéns. Seu aniversário hoje, né? Obrigado. Meu aniversário, eu não sabia, né? na data internacional do Dia das Mulheres, eu fui agraciado de nascer nessa data. E não só eu, como também mandar um abraço para o nosso colega vereador Anistauro, também aniversário Também dele. aniversariante hoje? Isso. Parabéns, então, aos dois. Obrigado. Vereador, há um rumor muito forte em relação à Câmara Municipal, que alguns cargos estariam com insegurança jurídica. O senhor está ciente disso? Eu vi a questão, né, Pedro? O Ministério Público, Procurador-Geral do Estado, procurador do Ministério Público entrou com uma ação judicial questionando uma lei que foi votada na gestão do biênio anterior, questionando alguns cargos, alguns ajustes que ocorreram ao longo desses tempos, de que a norma no formato que foi aprovado não está adequado e está questionando. Não houve pedido de liminar, o Tribunal de Justiça já está notificando a Câmara Municipal para apresentar suas considerações a respeito, provavelmente o próprio prefeito também, e deverá ser enfrentada essa votação. De fato, você tem razão. Existe uma insegurança aí em cima desses cargos que foram criados, dentre outras questões, né? Agora, vereador, hoje eu recebi uma cópia, o senhor deve ter tido acesso também, de um ofício do Conselho Tutelar, né? Pedindo providências à Secretaria de Educação e à Câmara Municipal, na Comissão de Educação, né? Significa que nós temos problemas na área da educação. Não é de hoje, Pedro, que isso vem acontecendo. No meu escritório eu tenho recebido munícipes com problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Um munícipe que mora ali na região da Vila Fátima e a prefeitura alocou filhos dessa munícipe para estudar lá próximo onde caiu o avião da Transbrasil. Sei. Entendeu? Uma distância muito grande. Para quem não sabe onde caiu longe. o avião, é na região do Monte Carmelo, ali na região na Avenida Otávio Braga de Mesquita. É uma distância um pouco considerável, a família não tem condições de levar seu filho para aquele local e simplesmente a prefeitura disse que iria colocar o transporte, só que o transporte não existe. Não existe credenciamento por parte do município a respeito disso. Eu estou tirando aqui como exemplo um caso. Mas, na verdade, nós temos diversos casos nessa situação, que foi o que o próprio Conselho Tutelar se manifestou, cobrando providência da Secretaria de Educação. E muito que provavelmente, se a Secretaria não tomar providência, não resolver essa questão, vai levar para o Ministério Público e muito que certo que vai ter alguma ação judicial aí, como ocorreu lá atrás, na época do prefeito Sebastião Almeida, onde algumas vezes ele teve que, inclusive, participar de audiência com o doutor Iberê, que era o juiz da vara da infância, buscando adequar a responsabilidade do município. Então, não cabe ao prefeito escolher, não cabe quem está diretor ali na Secretaria de Educação, escolher qual é a criança que vai e qual que não vai. Não cabe, tem que ser todos. É obrigação do poder público dar condições para essas crianças estudar. Você imagina, Vila Fátima, lá no Monte Carmelo, sendo que ali próximo da Vila Fátima, a própria creche que foi inaugurada no Parque Secap, Pedro, está mais perto. Então, na verdade, está surgindo realmente problemas na secretaria, problema de planejamento escolar, problemas que estão afetando o dia a dia da população. E como a gente viu nesse ofício que você recebeu, Pedro, está envolvendo todos os conselhos tutelar da cidade. Sim. Então, na verdade, a questão ela não é localizada. A queixa por parte dos conselhos é em toda a cidade. Eu acho que está na hora do próprio prefeito, do próprio secretário tomar providência enquanto é tempo, porque depois que vier a ordem judicial, a prefeitura vai ter que agir de forma emergencial, vai gastar de forma errada, porque não terá tempo de planejar, fazer compras, fazer licitação e simplesmente prejudicar as nossas crianças. Então, eu acho que passou da hora da prefeitura resolver isso. Pois é, esse ofício do Conselho Tutelar é encaminhado à Secretaria de Educação, ao Conselho Municipal de Educação, ao Ministério Público da Infância e Juventude, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e à Câmara Municipal, Comissão de Educação. Aliás, Comissão de Educação, que foi provocada pelo vereador Romildo Santos, né? Sim. E vai convidar o secretário, não, vai convidar a diretora Mara Gianetti, é isso? Exato. Segundo ele se pronunciou hoje,
Eu espero que ela compareça, né? Ela vai ser convidada, não é obrigada a comparecer, mas eu espero que compareça, né? Eu só acho que essa questão precisa ser rápida, né, Pedro? Porque o ciclo escolar já está em curso. Sim. Então não dá para nós esperarmos o fim desse semestre para resolver esse problema. O Rogério Gonçalves faz uma pergunta interessante, vereador Santos. Hoje foi votada a prorrogação da licença-prêmio dos servidores? Não, esse projeto ele está no item 2 da pauta. Não tinha quórum suficiente para sequenciar a votação, tinha em torno lá de 20 vereadores aproximadamente, eu estava presente, então não foi possível, ficou adiado para a próxima sessão. Esse projeto visa estender por mais 2 anos o prazo para requerer licença-prêmio, é isso? Exatamente, visa prorrogar o prazo, visa franquear aos trabalhadores que vão ou estão requerendo sua aposentadoria, que primeiro terão que zerar as licenças para depois usufruir da aposentadoria. Então procura adequar uma situação até para permitir que muitos desses servidores, quando houve a mudança do regime seletista para o regime estatutário, muitos desses trabalhadores acumularam licenças que eles tinham um prazo de 5 anos para usufruir. Esse prazo vai vencer dentro de em breve, então a proposta encaminhada pela prefeitura, pelo prefeito, inclusive para elastecer esse prazo de 2 anos e também esses que estão em vias de aposentar que venham usufruir primeiro desse benefício para depois ir para a inatividade, vamos assim dizer. Pergunta ao doutor Sandes sobre o ressarcimento da taxa de lixo que ainda ninguém conseguiu receber. Ninguém não digo, mas é difícil. A Vanessa Lacerda pergunta. Esse formato que o prefeito adotou, primeiro que a taxa de lixo, né, Pedro, ela só tem direito à devolução aqueles que anteciparam. Como eu. Aqueles que anteciparam. Tem uma exceção também, que foi colocado no decreto do prefeito, aqueles que são beneficiários dos benefícios federais, no CRAS. Então, se a pessoa pagou e preenche aquelas condições, ele também vai poder solicitar o ressarcimento. Os demais casos só terão direito quem de fato antecipou as parcelas de setembro, outubro, novembro e dezembro. A prefeitura ela não trabalhou essa divulgação, né, Pedro? Muita gente me perguntando no meu escritório, para a minha assessoria, a prefeitura deveria divulgar mais, mas parece que não tem interesse de que as pessoas requeram a devolução desses valores. Não sabemos, inclusive, qual é o número efetivo. Eu vou inclusive, fazer um requerimento para saber qual é o avanço dessa questão, mas o que a gente percebe é que a prefeitura lançou o decreto simplesmente para cumprir tabela, mas não está fazendo nenhum empenho para que a população seja informada e buscar a devolução. É uma exigência muito grande, o encaminhamento está submetendo a maioria das pessoas para que faça o pedido só online. Acho que a prefeitura deveria criar facilidade, não tanta dificuldade, Pedro. Eu tenho direito e nem vou atrás, não vou me dar o trabalho, não. Não compensa o meu sacrifício. Boa noite, Laércio Santos. Temos aqui no São Rafael crianças que foram deixadas para trás. Os pais nem conseguiram um diálogo com a Secretaria de Educação. Então, Pedro, Maurício Ribeiro. É o que eu falei. Lá na gestão do prefeito Almeida, ele foi chamado mais de uma vez na Secretaria de Educação por conta da falta de vaga para as crianças. Nós já passamos 6 para 7 anos daquele governo, atual governo Guti, está incorrendo no mesmo erro. Acho que está na hora do prefeito chamar isso para a sua mesa, para a sua responsabilidade, porque está pipocando problema de vaga, problema de distância escolar em vários cantos da cidade de Guarulhos. Nós não podemos admitir isso. Pedro, a mensagem desse munícipe, uma liminar resolve de um dia para o outro, Pedro. Nenhum juiz vai negar acesso à escola, acesso à educação. Eu acho que a prefeitura está lidando com fogo, e está passando do momento de buscar uma solução para isso. Está pagando para ver, né? Está pagando para ver. Aliás, o seu colega vereador Brinquinho, acho que usou a tribuna, e disse o caso estranho de uma família, dois irmãos na mesma casa, um conseguiu o transporte e o outro não. Não dá, né? Não dá. O que o irmão faz? Vai seguindo a van a pé? Não piada dá, isso. Não dá. É muito triste, realmente. Tá certo. E aquela discussão dos dentistas lá no projeto, está desde 2020 na pauta, vereador? Pedro, tem um projeto que o prefeito encaminhou ainda em 2020. O prefeito Guti, ele tem esse hábito de encaminhar projetos que envolvem questão de servidores. Eu tenho observado isso ao longo
desta legislatura e da legislatura anterior, eles, para fazer um agrado, entre aspas, para a categoria... Para fazer média. Para fazer média, ele encaminha o projeto para a Câmara e, de certa forma, de forma indireta, ele não se posiciona perante os vereadores da base pelo interesse da votação daquele projeto. Então, ele deixa o projeto lá na Câmara, como a gente costuma dizer, o projeto está dormindo, ele está lá parado. E aí dá a leve impressão de que os vereadores que não estão querendo votar. Que a culpa não é minha, eu fiz a minha parte. Se a Câmara não vota, o problema não é meu. E essa questão dos dentistas é um exemplo clássico do que vem acontecendo. O projeto encaminhado em 2020, temos até o próprio vereador lá, o vereador Alexandre Dentista, que é do segmento dentário, e cobra, um momento ou outro na tribuna, esta situação. E a gente vê que a prefeitura faz cara de paisagem, não se preocupa com esse tema, já era para ter resolvido, na pior das hipóteses, Pedro, deveria ter votado isso até dezembro passado. Que o prefeito vai mandar um substitutivo, que errou nos valores, que vai fazer isso, fazer aquilo. Nós temos o exemplo da Guarda, que nós votamos o projeto da Guarda e não conseguiram implementar lá as adequações da categoria. Então eu acho que a prefeitura, repito, ela erra porque... não assume a responsabilidade, joga nas costas da Câmara Municipal e o projeto está lá parado, Pedro, por 2 anos de forma imprópria, porque eu acho que quando se trata dessas questões que envolvem salário, essa própria questão da prorrogação do prazo para a licença-prêmio dos servidores, nós temos que votar isso aí de um mês para o outro, não tem por que ficar demorando. Eu acho vergonhoso um projeto na pauta praticamente há 3 anos. Desde maio de 2020. Só que quando o prefeito tem interesse, ele encaminha um projeto num dia para votar no dia seguinte. E publica no outro. Exatamente. Vereador, alguma notícia sobre o concurso da Câmara? Já algum posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, Rogério Gonçalves? Não. Continua suspenso, né? Não, está aguardando ainda. O presidente esse ano precisa se decidir também se vai fazer o concurso ou se vai cancelar o concurso. Eu acho que precisa de uma resposta para a sociedade, né, Pedro? Então. As pessoas investiram, tá certo, pagou a taxa, não é um valor tão relevante, mas tem pessoas que investiu aí em aperfeiçoamento, em cursos, etc. Tem pessoas que muitas das vezes, pode ser até de outras regiões, que se prepararam para vir até nossa cidade fazer esse concurso. Eu acho que a Câmara, você tem toda a razão, precisa dar uma resposta, estipular um prazo aí de resposta. Eu acho que não pode ficar esse suspenso ao esmo sem uma definição aí pela frente. Algumas escolas estão retomando os usos das máscaras, Rafael Diamantino. Não é uma obrigação, né? Não sei, pode ser iniciativa isolada de algumas diretorias de escola, mas não há lei para isso, não. Bom, tá certo. Obrigado, vereador Lars Santos, pela participação. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Até a próxima. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Olá, produção. Rápido intervalo.